Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia, porque conhecimento é quando a gente sabe aplicar ele na nossa vida. Hoje é o Clique 164, Deixo que pensem por mim. O deixo que pensem por mim é uma coisa ruim que pode acontecer, é o contrário de uma coisa que nós já tratamos em outro clique. No clique 100, pensar por si mesmo, que em comemoração eu fiz um clique bem rapidinho, é o seguinte: nós confundimos o pensar por si mesmo com o pensar só. Pensar por si mesmo é ler livros, é escutar a opinião de outras pessoas, é aprender com as outras pessoas, aprender com a experiência que vem de fora, em filmes, em aulas e assim por diante. Mas o pensar só é não escutar o que ninguém mais fala e querer resolver tudo por conta própria. Pensar por si mesmo é bom, pensar só é negativo. Dá para fazer um bom trabalho com isso? Dá, mas ele é muito afunilado. Mas se você querer pensar demais usando o material dos outros, pode acontecer o risco de você deixar com que os outros pensem no seu lugar, que é o título do clique de hoje. Esse clique veio por causa desse trecho do livro, A Arte de Escrever, de Arthur Schopenhauer. O trecho é esse aqui, A leitura não passa de um substituto do pensamento próprio. Esse trecho está no capítulo Pensar por Si, na página 42, edição da LPM Pocket. Trata-se de um modo de deixar que os seus pensamentos sejam conduzidos por andadeiras de outra pessoa. Além disso, muitos livros servem apenas para mostrar quantos caminhos falsos existem. Mas aquele que é conduzido pelo gênio, ou seja, da pessoa que pensa por si mesmo e que pensa por vontade própria, de modo autêntico, possui a bússola para encontrar o caminho certo. Bem, no grosso modo, Schopenhauer usou só a palavra livro porque é a mídia mais abundante que existia na época dele. Mas a gente vai colocar outras coisas aqui no lugar para dar exemplo, e esse é o clique em si, que é para vocês também poder avaliar se existe algum assunto, porque existem as pessoas extremas que só deixam que os outros pensam por ela, e existem as pessoas que, no caso, deixam alguns assuntos para que os outros pensem por ela. Já viram falar naquele ditado, aonde a vaca vai, o boi vai atrás? Bem, eu vou dar um nome aqui, então, de algumas vacas, para você descobrir se em algum assunto você é um boi. Existem muitos assuntos que eu fui boi e talvez existem alguns que eu seja, aonde eu preciso da opinião de uma certa pessoa sobre aquele assunto. Não é a mesma coisa que achar um especialista aonde você não entende. O problema é quando você também passa a entender, mas você não pensa por si mesmo, a ponto de avaliar a situação sem precisar pedir opinião de um desses representantes, símbolos da razão. Pode ser uma TV, pode ser um programa de TV, pode ser um jornal, pastor, um padre. Eu falo de pastores e padres que não estão falando as coisas que estão explicitamente na Bíblia, porque nesse caso eles falam com autoridade divina. Guru, coach, amigos, um partido político, um político em específico, um parente ou até um youtuber. Exatamente. Se alguém estiver assistindo os meus vídeos como aulas e ele não consegue mais pensar alguma novidade, algum clique que aparece para ele precisaria saber o que eu falaria sobre esse assunto, é ruim, é negativo. Então, o clique de hoje é: não vá para os extremos, apesar dele ser uma técnica muito útil durante o pensamento, mas não fique em nenhum deles. Pensar sozinho, não escutar a opinião de ninguém, por nenhuma dessas vias que eu dei exemplos aqui. Mas também não deixe que só eles pensem no seu lugar. Esse foi o clique de hoje. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Com muitas pessoas? Não, com uma única. Uma que você pense assim: essa pessoa vai gostar tanto quanto eu gostei. Achei legal esse clique. Compartilha com ela. Muito obrigado. Até o clique de amanhã.